Contam que o Mussum, o saudoso Mussum dos Trapalhões, que Deus o tenha, certa vez estava passeando ali pela região de Salinas e encontrou uma cachaça fabulosa. Ele tinha no bolso R$ 60,90 e a cachaça custava R$ 20,30 cada garrafa. Era caro, mas valia a pena, porque o mé era divino. Ele fez uma continha rápida de cabeça e chegou à conclusão que daria para levar 3 garrafinhas. 3 vezes R$ 20,30 dava os R$ 60,90 que ele tinha no bolso. Quando ele chegou na loja, o caixa colocou no seu sistema computadorizado a verificação se o dinheiro do Mussum dava para pagar as 3 garrafas de cachaça. Fez então esta comparação aqui. Ou seja, ele foi verificar se a grana do Mussum, granes Mussum, era igual. A igualdade em JavaScript, ela é feita assim com 3 sinais de igual. Depois nós vamos examinar, podia ser 2, mas vamos colocar 3. Igual ao total de garrafas de mé. E mandou ver, Ctrl S. Pô, deu false. Sua granes não dá para pagar as garrafas, Mussum. Mussum ficou revoltadíssimo. E aí o dono do bar foi lá mostrar para ele que realmente o total de garrafas era de R$ 60,9,00006. E o Mussum, revoltado, replicou: mas que bostes de linguagem é essa que não consegue fazer uma continha tão simples? É uma anedota, né, moçada? Mas vejam que realmente nós temos esse problema de arredondamento. Isso não é apenas no JavaScript, ocorre com todas as linguagens que usam o padrão binário IEEE 754, eu já mencionei isso em vídeo passado, para estabelecer aí o seu ponto flutuante binário. Então, essas linguagens, elas são ótimas para calcular potências de 2, por exemplo, meio, 1/8, 1/256, 1.024, porque as linguagens só têm 2 dedos, são igual ao ET, mas nós temos 10 dedos e usamos o padrão decimal. Então nós não usamos frações de 2, nós usamos frações de 10, 1/10, 1/100, 1/1000. E aí esse padrão do ponto flutuante binário não funciona. Da mesma maneira como você tem o 1/3 em decimal, não dá um número exato, você vai ter 0,33333, ou seja, uma dízima periódica, vai ter que arredondar esse número. Os números decimais no padrão de ponto flutuante binário também seriam uma dízima periódica. Esse que é o problema, por isso que não funcionam essas comparações com números, você tem que tomar muito cuidado e levar isso em conta. Como resolver isto? Bom, nós podíamos fazer o seguinte, deixa eu comentar esse código aqui. Para resolver o problema do nosso amigo Mussum, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a var granes Mussum igual a 6.090, ou seja, nós multiplicamos a grana do Mussum por 100 e obtemos o dinheiro em centavos. Os R$ 60,90 são 6.090 centavos. Da mesma maneira, nós vamos fazer com o preço da cachaça. var preços mé vai ser igual a 2.030 centavos.
E agora nós vamos calcular o total das garrafas. 2030 vezes 3. E vamos fazer essa comparação de novo. Vamos salvar. Oh, verdade, Mussum, pode levar sua cachaça. Realmente, trabalhando com números inteiros, nós não incorremos nesse problema aqui dessa perda de precisão. Linguagens como Java possuem o tipo decimal para resolver essa questão desse tipo de arredondamento quando se trabalha então com finanças. Mas nós não temos algo equivalente em JavaScript por enquanto. Podemos contornar dessa forma trabalhando então com inteiros. Mas vamos deixar essa questão de matemática de lado, que o tema do vídeo de hoje é manipulação de texto. Vamos a ele, galera! Num vídeo anterior, eu já comentei como nós representamos os literais de strings em JavaScript. Então, nós temos, por exemplo, var1 igual... Nós representamos o literal entre aspas duplas, como aqui, por exemplo, olá mundão. Ou podemos representar também, como aqui em var2, entre aspas simples. Oi, pessoal, como está aqui? Vocês viram que quando eu salvei, ele já transformou, embora a segunda var eu tinha colocado com aspas simples, o prettier está mudando para aspas dupla. Vou voltar aqui a aspas simples, ó. E tem que ser a mesma. Se você começar com aspas simples, tem que terminar com aspas simples. Se começar com dupla, tem que terminar com dupla, senão dá erro. Quando eu salvo, olhem lá, o Ctrl S, ele muda para aspas duplas. Essa questão entra naquela mesma briguinha lá, usa simples ou usa dupla. É uma questão de gosto pessoal. Eu vou deixar o prettier configurado dessa maneira para salvar com aspas duplas. Se vocês quiserem configurar diferente, olha, entra aqui com Ctrl, vírgula, no Settings, procura aqui o prettier ponto single quote. Esta configuração é que opta por aspas simples ou duplas. O default é que o single quote seja false. Se nós quisermos mudar, eu vou fazer só para vocês verem, vamos copiar isso aqui para verdadeiro, ele copia aqui para o user settings, então agora ele está como verdadeiro. Vamos voltar aqui no código e eu vou salvar novamente, ó, Ctrl S. Veja que agora mudou para aspas simples. Mas seja simples ou seja dupla, desde que você comece com um tipo e termine com o mesmo tipo, dá na mesma. Eu voltei a configuração aqui para aspas duplas. Vocês sigam aí a sua preferência e já sabem como configurar no prettier. O JavaScript já tem embutido uma rotina para concatenação de strings, ou seja, juntar duas strings com o sinal de mais. Então, o sinal de mais ele pode ser usado para fazer a adição de dois números, como nós vimos no vídeo passado, e quando nós estamos trabalhando com strings, ele faz a concatenação das strings. Então, essa concatenação pode ser feita, por exemplo, aqui vamos criar a variável message com duas strings, a string salve, e para concatenar nós usamos então o sinal de mais. Vamos colocar outra string, galera, por um sinal de exclamação aqui.
Vamos apresentar com o console log MSG. Vejam que saiu lá o salve galera, um emendado no outro. Ele não põe automaticamente espaço quando ele faz a concatenação. Para pôr um espaço aqui, nós acrescentaríamos mais um espaço, mais o galera. Salvar. Agora sim deu o espaço corretamente. Veja que tem que dar um espaço entre as aspas. Se eu puser só duas aspas emendadas assim, salvar aqui, ele continua emendado. Tem que ter um espaço em branco aqui no meio para concatenar corretamente. Vou comentar essa. E vamos fazer uma outra concatenação aqui. Nesse outro exemplo aqui, eu criei duas variáveis, a variável MSG e a variável nome, cada um com uma string. E aqui nós estamos concatenando as duas variáveis, equivale a concatenar as duas strings, como nós fizemos lá naquele primeiro exemplo. Vamos salvar. Estão aí as duas strings concatenadas. Eu inicializei então essa variável S com essa frase: salve o Corinthians, desculpe aí palmeirenses, para a gente manipular essa string aqui. Primeira propriedade que nós teríamos para manipulação de strings muito usada é a propriedade length. Para acessá-la, nós fazemos com o operador ponto, como já usamos, e a propriedade length. É muito usada porque ela devolve, essa função devolve o comprimento da string. Então lembra como é que a gente faz aí para apresentar lá, né? Eu vou encapsular, selecionei, abro o parênteses aqui, ele já encapsula aqui com parênteses, e já vou pôr aqui logo um console log para apresentar essa string aqui no nosso console. Vamos salvar. Vejam que apresentou 19. É exatamente o tamanho, o comprimento total dessa string salve o Corinthians, desde o S inicial até o S final, tem exatamente 19 caracteres aí. Eu vou comentar aqui na frente, olha, retorna o comprimento da string. Então, em cada função, eu vou colocar um comentário desses para vocês terem a referência. A próxima que nós vamos examinar é a char et. Vocês viram que o Visual Studio Code já dá aí a dica para a gente completar, né, com a sintaxe. Para quem não lembrar, tem essa referência. Então, o char et, nós vamos selecionar aqui, abrir o parênteses e colocar aqui na frente um console log. Vamos ver o que acontece aí. Ctrl S. Ele está devolvendo aqui um S. Então, esse char et, ele devolve o caractere nesta posição que está aqui entre parênteses. Começa com 0. 0, então, é a primeira posição. E na primeira posição, realmente, nós temos a letra S. Se eu colocar aqui o char et 1, o que vai voltar? Acertou quem disse o A. Certo? Então, esse 19 aqui é o comprimento da string desse primeiro console log. Vamos comentar isso aqui fora para não ficar atrapalhando. Vou voltar de novo. Então, o console log do S char et 1 retorna o caractere na primeira posição. E assim sucessivamente. Como ele tem 19 posições, se eu puser 19 aqui, o que vai voltar lá? Não volta nada, volta um undefined aqui, porque 19 é o comprimento total da string, mas como ele começa em 0, o último caractere lá não é 19, é 18, certo? 18. Vamos salvar, ó.
Aí sim apresentou aquele último S lá. Eu poderia ter também aqui, colocar assim, ó, o S.length menos 1. O length vai ser 19, que nós já vimos, o comprimento total, menos 1 dá o 18, vai ser o S final também, ó. Dá o S final. Se eu puser o menos 2, será que eu chego naquele N lá? Menos 2, Ctrl S, o N, certinho. Estão entendendo como é que a coisa funciona, né? No ECMAScript 5, as strings podem ser tratadas também como arrays. Então, nós poderíamos representar aqui, em vez de usar o S char et, nós podíamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou copiar aqui embaixo. Em vez de o charete aqui, vamos pôr S e vamos pôr entre colchetes o índice. Vamos pôr aqui o índice 0. Então, vai sair o que lá? O S. Vou comentar essa de cima. Esse S da posição 0. Se eu quiser esse L aqui, por exemplo, está na posição 0, 1, 2. S2. Apareceu o L lá, que é o terceiro caractere. Então, também vale isso aqui para o ECMAScript 5. Então, eu fiz aqui o comentário que no ECMAScript 5 a string pode ser tratada também como um array só para leitura. Vou comentar essa. A outra função que nós temos é a substring. Essa substring aqui. E essa função ela exige 2 argumentos. Vejam que também aqui no VS Code ele já te dá a dica de como é que funciona a função. Ele tem um start number e end number, que é o número do início e o número do fim. Quem entende inglês vai ter direitinho aqui a explicação de quais são os parâmetros que são colocados aqui. Vamos pôr, por exemplo, 1,4. Salvar. O que voltou aqui, ó? Alve. Alve são esses caracteres aqui. Então, o primeiro parâmetro é o início. Então, inicia na posição 1. Começa no 0, começa aqui no A, certo? E aí ele vai até a posição 4, não incluída a posição 4. Então, 1 é aqui o A, 2 é o L, 3 é o V, 4 é o E aqui, né? Então ele retorna essa substring aqui, esse pedaço de string, conforme essa delimitação aqui dos parâmetros. A próxima função que eu vou examinar aqui é bem parecida. Eu vou até copiar aqui e colar, só para substituir o que muda, porque é bem parecido. Então, em vez de ser substring, é o slice. Vamos ver se ele devolve a mesma coisa. Devolveu o alve também, mesma coisa. O slice devolve uma substring, o primeiro parâmetro é o início e o último parâmetro é o final. Uma coisa interessante, se a gente copiar e colar aqui, ó, se em vez de pôr o início e o fim, eu colocar, por exemplo, aqui um -3, comentar esse de cima, salvar, o que devolve? Ans, o que é o ans? São os 3 últimos caracteres, olha. Então, o slice, você não precisa colocar o primeiro parâmetro, e se você colocar com o sinal negativo aqui, apenas um parâmetro, ele vai contar lá do final da string e vai devolver essa quantidade de caracteres. Outra função que eu vou examinar aqui é o index of. Copiar.
colar para ficar mais rápido aqui. Então, em vez de slice, é o index of, é essa função aqui, index of, e aqui você vai colocar qual é o caractere que você quer que retorne o índice, ou seja, o índice é a posição. Vamos colocar aqui o V, por exemplo. V, salvar, voltou aqui 3, né? 3 o que é? É a posição do V, olha, 0, 1, 2, 3, começa no 0, lembra, string. Então, 3 é o índice do V. Se eu colocar aqui O, o que acontece? Ele voltou 6. 6 o que é? 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse primeiro O aqui. Então, ele retorna a primeira ocorrência do caractere. Bem semelhante a essa função, vou copiar e colar aqui, comentar essa, é o last index of. Last index of. Então, se eu colocar agora, olha, last index of O, vamos dar um salvar aqui, ele vai para 9. Por quê? É a posição, olha, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é a posição do O aqui do Corinthians. É esse segundo O aqui. Então, é o último O da string. A próxima é uma função muito usada. É o split. O split, ele divide a string, e aí nós precisamos colocar aqui um argumento de qual vai ser o caractere que vai marcar a separação da string. Então, se eu puser aqui um espaço, que aqui no caso separa essas palavras aqui da frase Salve o Corinthians, se eu salvar agora, olha, ele me devolve um array com cada uma das palavras. Um array aqui, as 3 palavras. Salve o Corinthians. A próxima função é a replace. O replace, nós precisamos passar 2 argumentos. O primeiro é a letra que nós queremos substituir. Vamos colocar aqui o S. E por qual caractere você quer substituí-lo? Vamos colocar aqui um S maiúsculo. Salvar. Olha só o que aconteceu. O Salve o Corinthians está tudo minúsculo, né? Ele substituiu o primeiro S, ele sempre é a primeira ocorrência. Veja que eu tenho um outro S lá no fim, ele não mudou. É só a primeira ocorrência, trocou para o maiúsculo. Alguns poderiam perguntar, bom, e como é que eu faço para trocar todos? Nós podemos usar essa função replace aí, só que nós precisaríamos combinar com uma expressão regular. Nós ainda vamos ver isso mais adiante, mas vou só mostrar para vocês como é que ficaria. Vou repetir aqui, vamos comentar essa primeira. Então, aqui em vez de S, nós vamos passar aqui uma expressão regular. A expressão regular, lembra que eu mostrei já para vocês, ela começa com uma barra e termina com uma barra. E nós colocamos aqui no meio a expressão, que seria qual o caractere que ele vai procurar e vai substituir pelo S lá. Isso aqui, da forma que está, vai fazer a mesma coisa que o replace lá em cima. Não mudou nada. Mas na expressão regular, aqui depois da última barra, nós podemos pôr um modificador. Se eu puser, por exemplo, a letra G, que é de global, ele faz a pesquisa em toda a string e substitui tudo. Então, olha, Ctrl S agora, olha lá, ele mudou a primeira e a última letras da string para maiúsculo. Então, assim, com expressão regular, usando o modificador G, nós podemos substituir mais de uma letra com essa função replace aqui. Mas não se preocupem com essa questão aqui de expressões regulares, porque nós vamos ver isso mais detalhes mais à frente, que é um tópico
um pouco mais avançado. Estou colocando aqui só para ir dando gostinho. E para encerrar eu vou mostrar mais uma aqui, olha. To uppercase. Salvar. Olha lá. Transformou tudo em letras maiúsculas. Agora, veja que todas essas funções não modificam a string original. Se eu colocar aqui o console log só do S, só da string, a string continua original aqui. E por hoje chega de strings. Eu vou deixar para vocês o link dessa página do MDN, que é o Mozilla Developers Network, que tem tudo aqui sobre strings e algumas coisas, inclusive, que nem tocamos aqui nesse vídeo, mas é bem fácil a leitura, a maior parte nós já demos aí o caminho das pedras, então vocês poderão, nas suas horas vagas, se aprofundar aqui no assunto. Aqui no GitHub, também está o link aí na descrição do vídeo, vocês acessam aqui em Branch, tem já aqui a aula 7, com todo o código-fonte aí, o app, tem aí a cachaça do Mussum e todo o código que nós apresentamos nesta aula. É isso aí, galera. Obrigado pela atenção mais uma vez. Se vocês gostaram, não deixem de deixar o seu like no YouTube para ajudar o nosso canal e divulgar para que mais gente chegue no pedaço. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.